Alemanha é um país que, assim como a Itália, unificou o seu território nacional tardiamente. Enquanto os outros países europeus todos, ao longo dos séculos, foram constituindo suas fronteiras e formando seus estados nacionais, a Alemanha, somente em 1871, após uma guerra contra a França, conseguiu se constituir como um estado nacional. Mas, diferentemente da Itália, ela alcançou também um alto grau de desenvolvimento industrial no final do século XIX e começo do século XX, disputando com os Estados Unidos e Inglaterra a hegemonia econômica sobre o mundo, processo que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Justamente por ter atingido este alto grau de desenvolvimento, a Alemanha não só tinha um Estado e uma burguesia muito poderosa, como também uma classe operária extremamente numerosa e bem organizada. Aliada aos impérios austro-húngaro e turco-otomano, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra e passou por uma revolução iniciada em novembro de 1918. A Revolução Alemã derrubou a monarquia e levou ao poder o Partido Social Democrata Alemão, o maior partido socialista de sua época, com uma gigantesca rede de sindicatos atrelados a ele. No entanto, já nesse momento, o partido tinha muito pouco de revolucionário, e ao invés de implementar uma república socialista, entrou em acordo com as forças conservadoras e até reacionárias do país para instituir uma república parlamentar democrática burguesa e sufocar as forças políticas mais radicais que se espalhavam entre os trabalhadores. A Revolução Social foi massacrada pela aliança entre social-democratas, liberais e conservadores contra comunistas e conselhistas. Desde o início desse processo, as forças reacionárias começaram a se agrupar e se fortalecerem com o apoio dos social-democratas. Com este apoio, organizaram-se grupos paramilitares compostos por veteranos de guerra inconformados de terem abandonado os campos de batalha. São os chamados Corpos Francos, ou Freikorps em alemão. Bancados pelo exército irregular, que fornecia inclusive armas e treinamentos, essas forças foram elementos essencial na constituição do movimento nazista, pois delas saíram suas milícias. O período que vai de 1919 a 1933 na Alemanha ficou conhecido como a República de Weimar. Foi um período muito conturbado do ponto de vista econômico e político, pois ao fim da guerra, a Alemanha, além dos problemas causados pelo esforço de guerra em sua economia, foi obrigada a arcar com as indenizações cobradas pelos países vencedores, colocando-a em uma situação extremamente difícil. Assim, o início da nova república foi marcado por uma profunda crise econômica, tendo seu auge em 1923, quando ocorreu o pico da hiperinflação, chegando a 29.000% ao mês. O dinheiro alemão perdeu totalmente seu valor, instalou-se basicamente uma economia de troca no país e os empresários ganharam muito, pois vendiam seus produtos em dólares e pagavam salários já desvalorizados em marcos alemães. Os socialistas, em conjunto com os partidos liberais e de centro, e auxiliados pela entrada massiva de capitais estadunidenses, conseguiram reverter a situação e recuperar a economia alemã até certo ponto, embora os salários nunca tenham aumentado durante o período de relativa prosperidade ocorrido entre 1924 e 1929. Com a crise de 29, os partidos que governaram a Alemanha durante a República de Weimar, como os social-democratas, os liberais e o centro-católico, passaram por um profundo processo de desmoralização. Os social-democratas praticamente perderam o apoio que tinham das massas operárias, o que já vinha acontecendo devido à sua passividade na luta contra os interesses dos empresários e à sua constante tentativa de conciliação. Defendendo posições mais à esquerda durante esse período, o Partido Comunista Alemão conseguiu crescer e ter apoio popular, mas não teve forças suficientes para superar o crescimento de outro partido político que se aproveitava do clima de instabilidade no país, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. Neste período, os nazistas tentaram tomar o poder por meio de golpes em 1920 e 1923, quando Hitler foi preso no famoso Putsch da cervejaria. A partir dessas tentativas, e se inspirando na experiência de Mussolini na Itália, Hitler deu uma guinada na direção do partido, que passou a adotar a via eleitoral como forma de chegar ao poder. Para tanto, os nazistas construíram uma verdadeira máquina de propaganda que se aproveitou da falta de resolução dos problemas econômicos e dos acordos feitos pelos socialistas com os partidos liberais e de centro, permitindo colocar no mesmo saco democratas, liberais, socialistas e comunistas como responsáveis pela atual situação da Alemanha.
O movimento nazista contou ainda com o apoio do poder judiciário, que ao mesmo tempo em que criminalizava os atos da esquerda, livrava a cara dos nazistas pelos mais diversos crimes. Contou também com a decadência do parlamento, que dividia o poder de legislar com o gabinete ministerial e o presidente da República, e a ajuda do exército e de empresários e dos grandes grupos econômicos que cada vez mais contribuíam financeiramente com os nazistas para combater os grupos de esquerda nas fábricas e nas ruas. Apesar dessa conjuntura desfavorável aos operários, durante a década de 20 havia uma disputa entre as forças comunistas e fascistas. Uma disputa que se dava na rua, com brigas e ações de sabotagem, mas também nas urnas. Os comunistas conseguiram organizar uma boa parcela da população e tiveram 13% dos votos nas eleições de 32. No entanto, os terríveis efeitos da crise de 29, sobretudo a enorme taxa de desemprego e a falta de politização e de resposta à necessidade dos trabalhadores por parte dos social-democratas, terminou por engordar as fileiras do Partido Nazista, dando-lhes a vitória eleitoral em 1932, quando Paul von Hindenburg, político conservador e ex-comandante do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, foi eleito presidente. Em 1933, pressionado pelos grandes industriais alemães que receavam o crescimento dos comunistas por causa da crise, Hindenburg, um conservador, nomeou Hitler chanceler. Um mês após a chegada dos nazistas ao governo, em aliança com os conservadores, um incêndio destruiu o parlamento. A autoria do atentado foi rapidamente atribuída aos partidos de esquerda, e em meio à comoção generalizada, Hitler conseguiu a aprovação pelo parlamento da Lei de Plenos Poderes, ou Lei Habilitante, em 1933. Essa lei foi aprovada com o apoio dos partidos liberais e do Partido Católico, chamado Zentrum, e permitiu a Hitler governar sem ter de prestar contas ao parlamento. Em 1934, quando Hindenburg morreu, Hitler usou os poderes da lei habilitante e fundiu os cargos de chanceler, ou seja, primeiro-ministro, e de presidente da República, passando a ser o comandante supremo do Estado alemão, ou o Führer. Dando um golpe dentro do partido nazista e buscando superar as desconfianças que existiam dentro do exército alemão, naquele mesmo ano, Hitler eliminou o setor mais radical do partido, as tropas de assalto SA, no episódio conhecido como a Noite das Facas Longas. Ao fim, o movimento nazista transformou-se em regime, sem precisar abolir a Constituição da República de Weimar, se aliando a setores conservadores e liberais da sociedade alemã e cortando na própria carne aqueles grupos mais radicais. O regime se sustentou em 4 poderes: o Partido Nazista, o Exército, a burocracia estatal alemã e os industriais monopolistas. O Exército e as milícias dividiram o poder de repressão e de terrorismo do Estado. A Igreja não teve um papel de destaque na justificação do regime, nem a católica, nem a protestante, lembrando da importância que os protestantes têm na sociedade alemã. Hitler fez acordo com elas e essas puderam exercer suas funções. O agora Führer, líder máximo do Estado alemão, não queria envolvimento com aspectos religiosos, evitando inclusive a vertente nazista que defendia que o movimento adotasse uma espécie de religião pagã, inspirada nas tradições nórdicas e germânicas. O discurso e a prática nazista são caracterizados por serem antiliberais, antidemocráticos, antirracionais, anticomunistas, racistas e imperialistas, pregando o expansionismo do Estado alemão. Em uma sociedade de massas, os nazistas trabalharam muito bem com o rádio e o cinema, 2 grandes novidades da época, para difundirem suas ideias confusas e contraditórias, mobilizando uma massa de pessoas de diversos estratos sociais. O setor de propaganda fez a fama do líder nazista Joseph Goebbels, que controlou todo esse aparato de difusão de informações. No regime nazista, Hitler assumiu o papel de salvador da pátria. A pátria estaria ameaçada por uma conspiração judia contra o povo alemão, sendo estes responsáveis tanto pela crise econômica, identificada com os capitalistas, com os grandes capitalistas, como pelo perigo comunista. Deve-se destacar que o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus, era um sentimento extremamente generalizado na Europa cristã. O papel do Salvador seria o de trazer a Alemanha de volta a uma suposta era de ouro, quando o país era um império relevante e não a república humilhada após a guerra. Se o nazismo se opunha tanto à ideia de que a sociedade era composta por indivíduos ou por classes sociais com interesses diferentes, exaltava, por outro lado, a massa, a unidade harmoniosa da sociedade. Daí as grandes paradas cívicas, o povo uniformizado e a exaltação da pátria e de seu líder.
O nazismo utilizava-se assim de uma mitologia e de simbolismos que buscavam mobilizar o descontentamento das massas de maneira irracional, pautando-se principalmente na violência e encobrindo as verdadeiras razões da crise econômica e social pela qual atravessava a Alemanha. Como dito anteriormente, o nazismo tomou o poder pela via eleitoral e legislativa em 1933 e só foi derrotado na Segunda Guerra Mundial em 1945. A expansão do território alemão e, inevitavelmente, a guerra sempre estiveram no horizonte político dos nazistas. Da construção de seu discurso, passando pela política econômica de seu regime até as vias de fato, a guerra e a revanche contra os inimigos da Alemanha sempre estiveram presentes. A guerra foi iniciada com a invasão da Polônia pelo exército alemão em setembro de 1939, depois das potências europeias acatarem a todas as reivindicações de Hitler de expansão sobre o território tchecoslováquio ou mesmo pela anexação da Áustria. Em 1939, Hitler fez um acordo com a União Soviética para evitar uma guerra em duas frentes e partiu para o ataque a oeste, tomando o território da Polônia. Aliando-se a outros regimes fascistas, principalmente a Itália e o Japão, a Alemanha liderou a aliança política e militar conhecida como o Eixo. Nos primeiros anos do conflito, essa aliança avançou militarmente, conquistando boa parte da Europa e parte da China e Indonésia na Ásia. No entanto, em 1941, o exército de Hitler rompeu o acordo de 39 e iniciou uma guerra em duas frentes, atacando a União Soviética a leste. A ideia de Hitler era, com a França derrotada, a Inglaterra encurralada, Hitler conseguiria um acordo de paz com as potências capitalistas para se unirem em torno dele e destruírem a União Soviética. Derrotados em Moscou, as tropas alemãs avançaram no território soviético até Stalingrado, onde ocorreu a batalha que mudou os rumos do conflito. No final de 42, os soviéticos conseguiram assegurar a cidade e iniciaram a ofensiva contra os alemães, que terminou com a conquista de Berlim pelo Exército Vermelho em maio de 1945. O ano de 1941 também foi o momento em que os Estados Unidos entraram na guerra contra o Eixo, reforçando a frente dos aliados a oeste e no Pacífico. Com duas frentes abertas contra a Alemanha, foi uma questão de tempo para a derrota militar. Em abril de 45, com os soviéticos às portas de Berlim, Hitler se suicidou, sendo seguido por muitos dos membros do alto escalão do Terceiro Reich. Com a reversão dos rumos da guerra em 1942, Hitler adotou a política da solução final, acelerando o extermínio em massa dos inimigos do regime presos nos campos de extermínio e de trabalho forçado, além dos judeus, ciganos e eslavos, comunistas, religiosos, homossexuais e tantos outros. Mesmo com o esgotamento de suas forças militares e a presença dos exércitos inimigos em seu território já destruído pelos constantes bombardeios, parte substancial da população alemã continuou seguindo Hitler até o final. O chamado processo de desnazificação, ou seja, de punição aos colaboradores do regime, teve um alcance limitado. Apenas figuras diretamente vinculadas ao exército e ao partido foram punidas, sendo deixados impunes empresários, juízes e milhares de colaboradores anônimos que não estavam simplesmente seguindo ordens, mas tinham aderido de maneira entusiasmada ao regime. Até os anos 70, alguns grupos políticos na Alemanha Ocidental lutaram pela desnazificação profunda do país, denunciando banqueiros, autoridades policiais, empresários e políticos que puderam viver livremente no pós-guerra, sem terem de prestar contas pelas coisas horríveis que fizeram e patrocinaram. Até os dias atuais, existem importantes organizações fascistas na Alemanha, como o Partido Político Alternativa para a Alemanha, que ano a ano vem crescendo com sua participação no parlamento alemão. Além disso, como pudemos ver na pandemia de 2020, os grupos de extrema-direita tiveram um importante papel na organização de manifestações contrárias às medidas sanitárias para o combate ao coronavírus. Dito isso, por mais que o nazismo pareça uma coisa do cinema, de documentários, etc., né, é importante a gente notar como grupos que reivindicam, né, de maneira mais ou menos aberta os ideais, né, as propostas do nazismo, seguem ainda em atividade e tendo grande relevância na política alemã.